Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, da editora Convicção. Estamos iniciando mais um trimestre no ano de 2024 e queremos fazer a introdução do trimestre nesta ocasião. Vai ser a primeira vez que eu vou começar com a introdução. Vamos trabalhar de uma forma antecipada todas as lições para que você, aluno ou professor de escola bíblica dominical, quando não secretário ou diretor de EBD, venha ter de antemão um material disponível para lhe ajudar naquilo que for possível e certamente que você possa compartilhar caso haja esse real interesse em ajudar outras pessoas. Nós estamos na introdução da nossa revista impressa, consta na página de número 7. A Igreja, agência que vive e propaga os mistérios de Deus. E a gente vai, então, localizar aqui, porque aqui fala sobre a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. Eu desejo, nesse trimestre, um excelente estudo e vamos então para a introdução conforme a proposta. Note que nós temos aqui esse tema, igreja. Eu vou aqui, ó, destacar e fazer alguns comentários. Hoje em dia, de uma forma frequente, a gente observa a utilização do vocábulo igreja de maneira equivocada. Como assim? A pessoa se dirige para um indivíduo, isto é, uma pessoa apenas, e diz: Você é igreja. Se refere a ele mesmo, dizendo: Eu sou igreja. Porque igreja não é o templo, não é um lugar, e sim pessoas. De fato, esta parte final, quando diz que a igreja são pessoas, procede. Mas nunca na Bíblia é citado o termo igreja para uma pessoa só, um indivíduo. Porque, na verdade, a igreja somos nós, isto é, nós, que somos pessoas juntas, formamos a igreja. A palavra igreja, no grego, é eclesia. Eclesia significa vou dizer assim, esse conjunto de pessoas, uma certa forma, quando as pessoas se agregam, elas se juntam, é uma assembleia, é uma reunião de pessoas, não como se fosse uma reunião social, mas com um fim específico, definido pela própria palavra de Deus. Por isso, eu começo dizendo que é errado afirmar que você é a igreja, que eu sou a igreja. Repito, eclesia é a congregação, é o ajuntamento das pessoas, não para fins sociais, mas espirituais, é a reunião dos santos. E tem esta ideia de coletividade e não numa referência a uma pessoa apenas. A gente precisa salientar isto porque nas últimas décadas nós temos visto e ouvido inúmeras vezes, inclusive a partir de púlpitos batistas. As pessoas querem lacrar, dizendo que você sozinho é a igreja, eu sozinho sou a igreja, quando na verdade não o é. Dito isto, a gente pode avançar dentro dessa proposta que vai falar sobre a Igreja de Jesus, que é esse ajuntamento de pessoas biblicamente batizadas que confessaram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que participam da comunhão da igreja e que, portanto,
é, na verdade, uma agência que vive e propaga o mistério de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o mistério de Deus. Por quê? Quando se fala em mistério de Deus, no meio evangélico, de uma forma geral, as pessoas associam como se fosse algo enigmático, uma coisa de outro mundo, ou ainda transcendental. Gente, a gente precisa voltar para as escrituras sagradas. Existe muita superstição, muito desconhecimento em torno da palavra mistério, conforme a Bíblia emprega. Comumente, quando alguém fala assim, fala sobre os mistérios de Deus, pastor, porque é mistério, meu irmão, porque é mistério, parece que é algo indecifrável, enigmático e etc e tal. Este termo é empregado desta forma, a gente até compreende quando é mencionado, mas este termo, da forma que é empregado, não tem nenhuma associação com a palavra mistério na Bíblia. Repito, nenhuma associação. Logo, querer associar uma coisa com a outra é indevido, inapropriado, tá certo? A gente avança aqui e vamos então ver a introdução, conforme está na nossa página já indicada, que eu disse que localiza-se na página de número 7. Abra a caixa misteriosa. Foi o e-mail que recebi um dia desses. Quem está falando é a autora da introdução, a irmã Úrsula Regina Blume Lopes, é aqui do Rio de Janeiro. Você contra... Você Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para que eu possa localizar. Vou centralizar aqui para que eu possa fazer a leitura de uma forma integral. Você encontrará 10 produtos de edição limitada. E ela prossegue. O mistério, eu vou colocar aqui o mistério como na forma como nós muitas vezes empregamos, tá bom? O mistério, eu vou colocar entre aspas, nos fascina e nos intriga. Porque se eu falo que existe algo lógico, racional para nós aprendermos, algumas pessoas vão fazer pouco caso. Tipo, e daí? Agora, se eu falar, eu quero lhe contar um mistério, vai começar a ter aquele fascínio e as pessoas vão ficar tão intrigadas e tão curiosas no tocante a esse suposto mistério que vai naturalmente dar uma atenção toda especial para este fato. Agora, quando lemos textos bíblicos que falam sobre o mistério de Deus, ficamos curiosos para saber a que se refere tal mistério, não é mesmo? Pois é. Na epístola aos Efésios, logo no primeiro capítulo, e no terceiro também, né? O apóstolo Paulo se refere ao mistério de Deus e mistério de Cristo. Note que esse mistério de Deus e mistério de Cristo está se referindo ao ser transcendental. É verdade que no caso de Jesus, ele veio habitar ele veio aqui na Terra, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, houve essa encarnação. Todavia, Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e hoje está à direita de Deus. Mas como é que a Bíblia emprega o termo mistério? É o que nós vamos descobrir. Porque essa epístola, uma referência à carta de Paulo aos Efésios, é fundamental para compreendermos um assunto tão relevante como a Igreja de Jesus Cristo, a sua origem, a natureza e, sobretudo, a atualidade. Isto porque, quando se fala que a igreja é atual, ela é necessária. Além do mais, a igreja é relevante. A igreja de Cristo é relevante. E a origem da igreja em Éfeso
foi gentílica, ou seja, a maioria das pessoas que faziam parte do corpo de Cristo, daquela igreja local, eram pessoas que não eram judeus, logo eram gentios, da mesma forma que nós somos hoje. E os cristãos foram influenciados pela religião grega da época. Não apenas os cristãos daquela época foram influenciados. Quando a gente analisa a história do cristianismo, a gente vai observar que o cristianismo acaba absorvendo muita coisa da cultura do seu tempo, da época, portanto. E a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa ter uma cosmovisão cristã, não uma cosmovisão mundana. A maneira de ver as coisas tem que ser dentro da perspectiva bíblica ou cristã, e não dentro daquela perspectiva mundana. Além do que, o evangelho de Jesus Cristo foi levado à cidade de Éfeso por Apolo. E Apolo era um homem, vou dizer assim, poderosíssimo nas Escrituras, uma referência ao Antigo Testamento, e ele foi ainda assim instruído por duas pessoas especiais descritas na Bíblia Sagrada, Priscila e Áquila. Mais tarde, na viagem missionária feita pelo apóstolo Paulo, ele chegou à cidade e ficou pelo menos 2 anos para instruir os irmãos acerca do caminho. Quando fala acerca do caminho, a gente tem que observar que, no primeiro momento, o cristianismo, como nós concebemos, ele começou a fazer parte ele fazia parte do judaísmo. Só vai haver, vou dizer, a separação propriamente dita do cristianismo com o judaísmo a partir daquele relato de Atos, capítulo 15, que houve a necessidade de um concílio. Então, a gente precisa salientar isto e entender que nem sempre, vou dizer assim, houve essa chamada distinção do judaísmo e cristianismo. No primeiro momento, estava caminhando juntos, e depois começou a haver um desmembramento, tá certo? Mas aqui nós temos essa observação, esta observação. Quando Paulo ele faz essa viagem missionária e fala e vai instruir aos do caminho, isto é, aqueles crentes, ainda que eram boa parte judeus convertidos ao cristianismo, isto é, a Cristo Jesus, aconteceram milagres. Observe que na Bíblia Sagrada, os milagres geralmente estão associados à atividade apostólica. Claro que existem exceções, mas são exceções. Porque, via de regra, Deus fazia os milagres pelas mãos dos apóstolos, para que, de uma certa forma, desse as suas credenciais para a mensagem que estava sendo apregoada. Na prisão em Roma, Paulo escreveu a epístola para instruir os cristãos da Ásia Menor acerca dos privilégios e responsabilidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Então a gente observa que o corpo de Cristo é a igreja. E a irmã Úrsula, ela vai dar continuidade dizendo que era uma epístola circular, ou seja, para ser lida por um grupo de igrejas próximas. Lembrando que naquela época nós, as pessoas não tinham, vou dizer assim, o Novo Testamento completo. Para se ter uma ideia, e até mesmo os próprios evangelhos foram escritos cerca de 20, quase 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Eles não tinham esse documento que nós temos hoje em mãos de uma forma completa. Pelo contrário, foram ter os evangelhos, as cartas, que é de Gálatas, Tessalonicenses, cerca de 20 e poucos anos depois da morte e ressurreição e ascensão de Jesus, e nesse meio tempo circulavam muitas cartas, umas até chamadas apócrifas, mas
no tocante a esta carta específica, que é a epístola de Paulo aos Efésios, foi uma carta circular, ou seja, as igrejas da Ásia, daquela região, Ásia Menor, recebiam esta mesma carta, era lida e, por sua vez, passada adiante para que outras comunidades cristãs também ouvissem o que Paulo tinha a dizer a respeito da temática do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Nós já sabemos que é uma epístola circular, e do primeiro ao terceiro capítulo, o apóstolo descreve como cristãos, é, como povo de Deus. Povo de Deus, aliás, em Efésios vai dizer de uma forma muito clara que Deus só tem um povo. O mundo estava dividido em dois povos, judeus e gentios, e Deus desfaz a barreira, ou seja, o que estava ali como um obstáculo, impedindo, como se fosse um muro, desfaz a barreira de inimizade e de ambos os povos, isto é, do povo judeu e o povo gentílico, Deus faz um só povo. Por isso que há o entendimento de que Deus não tem dois povos, mas sim Deus tem hoje um povo apenas. Agora, isto vai ser discutido por conta de algumas correntes teológicas, mas o nosso objetivo não é necessariamente ficar discutindo, ir para o debate, porque o nosso intuito é ler e aprender com as Escrituras. E desta forma, nós prosseguimos, porque do primeiro ao terceiro capítulo, o apóstolo descreve como os cristãos são um só povo por meio da morte de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, e como eles são chamados a viverem juntos, em união, que é uma característica da igreja de Jesus Cristo. Aí surge a primeira pergunta: qual é o mistério de Deus, afinal? Qual é o mistério? Ora, a gente precisa saber que o mistério, como eu disse logo no início do vídeo, não tem aquela ideia de algo enigmático, indecifrável, ou seja, nada disto. É o segredo desconhecido até que seja manifestado por meio de algum meio. Ou seja, mistério se refere, na verdade, ao plano de Deus revelado no Evangelho para a salvação de toda a humanidade. Quando a gente abre Efésios, capítulo 13, 3, do versículo 1 até o 12, a gente vai observar como é empregada a palavra mistério. E eu tenho aqui a Bíblia diante de mim. Você pode dar uma pausa nesse vídeo e fazer a leitura destes versículos indicados. Você observe lá no versículo 4, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de quem? Do mistério de Cristo. Ou seja, não era algo enigmático, indecifrável, pelo contrário, era algo que até então estava encoberto e era parte integral do plano de Deus revelado no Evangelho para a salvação de todo o homem. E também é o conhecimento secreto que só Deus pode tornar conhecido. É uma outra definição. Jesus ensinava por meio de parábolas, com o propósito de que muitos não compreendessem seu significado esclarecido depois por Jesus aos apóstolos e seguidores mais fiéis. Está se referindo aqui a Mateus capítulo 13, eu estou fazendo a localização, versículo 10 e 11. E eu tenho uma palavra sobre esta maneira aqui de entender. Vejamos versículo 10 e 11 que diz: E chegando-se a ele, os discípulos perguntou-lhes: Por que lhe falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A gente precisa compreender essa palavra de Jesus dentro de um contexto maior. No primeiro momento, Jesus
ele não utilizava parábolas. Ele só vai utilizar a parábola praticamente lá na parte final do seu ministério. E acontece que, quando Jesus começa o seu ministério, não havia uma oposição grande, até porque a Palestina estava dividida em três províncias. A parte superior, a Galileia, que era chamada de Galileia dos gentios, por conta de muitos gentios vivendo naquela província. No meio tinha a Samaria, o povo samaritano, que era um povo misturado, judeu, que era misturado com gentios. E na primeira província, Galileia, e na segunda, Jesus não encontrou, vou dizer assim, uma forte oposição. Pelo contrário, onde é que foi encontrar uma grande oposição, justamente na província lá de baixo, que é a Judéia, onde estava justamente a capital, Jerusalém. Enquanto quando Jesus se dirige a Jerusalém, é um caminho de morte, é um caminho de cruz. À medida que ele chega nessa região, ele vai contando parábolas e mais parábolas, vai intensificando justamente a oposição por parte dos religiosos que queriam pegar Jesus em algum ponto para levá-lo à morte, porque Jesus estava realmente criando um incômodo muito grande no que tange a esse elemento ou âmbito religioso. Além do que, eles não engoliam aquela história de que Jesus estava se dizendo ser filho de Deus, etc, etc e tal, a ponto de acusar de Jesus de blasfêmia. Mas Jesus, claro, deu evidências de cabal de que ele era o Filho de Deus, era o Messias prometido. Mas ainda assim, os religiosos da época não engoliram essa história. E Jesus começa a contar as parábolas, no primeiro momento, não era para simplesmente esconder dos seus oponentes. Pelo contrário, as pessoas que estavam ali ouvindo as parábolas, num determinado momento, elas compreendiam a mensagem. Acontece que a parábola tinha aquele efeito tão impactante que a pessoa tinha que dar uma resposta de imediato, ou seja, uma pronta resposta após ouvir, porque elas acabavam se identificando dentro daquela ilustração, porque a parábola nada mais é do que uma ilustração. Então, o que acontece? Jesus depois vai mostrar que alguns dos discípulos deles sequer entenderam e ele vai explicar. E graças a Deus nós temos algumas poucas explicações de parábolas que são bem difíceis, mas que Jesus vai explicar num determinado momento, ou seja, posteriormente aos discípulos. Mas, no geral, as parábolas eram compreensíveis, sim. As pessoas, vou dizer como, se identificavam, se viam, é como se fosse um espelho. A pessoa se identificava com aquele personagem ou mais de um personagem contido naquela ilustração. Acontece que Jesus, em alguns momentos, vai mostrar que a real dificuldade era o coração das pessoas. Porque, de acordo com o coração da pessoa, havia um tipo de reação. Uma reação positiva ou uma reação negativa, ou seja, em relação à pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando a gente vê os religiosos e as pessoas que eram oponentes de Jesus, ao ouvir a parábola, eles reagiam de uma forma tão dura por conta do seu próprio estado do coração. A dureza já se encontrava no seu coração e somente já estava cauterizada. Agora, as pessoas que ouviam a mesma parábola e se identificavam com Jesus e tinham um coração, vou dizer assim, amolecido, um coração trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, eles compreendiam e passavam a seguir a Cristo Jesus. Logo, a questão toda aqui não é que a parábola em si é, entre aspas, enigmáticas. Aquelas difíceis, Jesus tomou a iniciativa de explicar e deu o real significado para os seus discípulos, primeiramente, e hoje é algo compreensível a cada um de nós. Todavia, a parábola tinha essa função de mostrar uma verdade espiritual, uma lição, e fazer com que as pessoas tomassem
uma atitude, desse uma resposta imediatamente à pessoa de Cristo Jesus. Feito esta observação, os gregos acreditavam que a salvação eterna dependia de rituais secretos, de que só alguns escolhidos podiam participar. Existia na época o que a gente chama de religião dos mistérios. E é curioso que nessa chamada religião dos mistérios haviam coisas, entre aspas, misteriosas. Eu adianto aqui. Quer ver um exemplo? Quando eu, na década de 90, tive acesso a um livro editado pela Juerp, que tem como título Movimento Moderno de Línguas, eu tomei um choque, foi um baque tão grande ao saber que o fenômeno de línguas não tinha origem cristã. Como assim? O fenômeno de línguas não tinha origem cristã? Eu explico em poucas palavras. A gente observa que o fenômeno de línguas era existente em algumas religiões, inclusive chamadas de mistérios. 1.100 anos antes de Cristo, depois tem relatos 700 anos antes de Cristo. O próprio filósofo, salvo engano, Platão, ele vai citar e vai relatar alguns fenômenos dessa natureza em religiões de mistérios. Quando a gente chega para o Novo Testamento, a gente precisa identificar o que é o fenômeno de línguas descrito à luz da Bíblia e não começar a associar um fenômeno que até então era conhecido no mundo antigo, pelo menos através dos relatos, mas que não tem ou não tinha nenhuma associação com as escrituras sagradas. Então, a gente precisa, primeiramente, ver como é que eram os relatos sobre os fenômenos de línguas em cultos pagãos, dentro da chamada religião dos mistérios ou de mistérios, e depois, na Bíblia, ver, vou dizer assim, o que é realmente o dom de línguas. E eu acrescento, qual é o verdadeiro dom de línguas? E a gente vai aprender isto quando a gente estuda o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 10, ainda Atos capítulo 19, e quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 12, quando fala variedade de línguas, não se refere a línguas incompreensíveis, pelo contrário, ali está uma referência clara e direta de que tratava-se de idiomas estrangeiros, ou seja, línguas estrangeiras, idiomas reais. Tanto é que o termo ali, variedade de línguas, no grego é heterogene-glossais. Esse termo gene tem a ver com genealogia, etnia, o que eu, numa tradução livre, traduzo como uma variedade de línguas étnicas. É isto que Paulo está dizendo. Depois a gente vai ter uma, é, um capítulo inteiro, 1 Coríntios 14, que precisa ser trabalhado dentro do contexto. Mas quando a gente chega na igreja em Corinto, a gente vai observar que no pano de fundo havia alguns templos pagãos. Na verdade, havia dezenas de templos pagãos. E geralmente, os templos pagãos localizavam-se nas partes mais altas. E observe que Paulo vai enfatizar dizendo que os crentes juntos formam o templo de Deus. Paulo está fazendo um contraste. Ele, sabedor de que havia dezenas de templos pagãos, ele vai dizer que a igreja, ou seja, as pessoas juntas, forma o templo pagão. Em 1 Coríntios, capítulo 3, ele vai dar a ênfase para a coletividade.
não para a individualidade, dizendo que é templo. E é por isso que ele faz esse contraponto diante desse cenário pagão, conforme está sendo descrito. Mas naquele período também do apóstolo Paulo, o fenômeno de línguas, e eu não estou dizendo que é o mesmo fenômeno que se encontra em Atos dos Apóstolos, mas este que eu estou descrevendo agora, havia fenômeno de línguas em outras religiões de mistérios. Inclusive, naquele templo da Afrodite, que ficava na cidade de Corinto, cerca de 540 ou 570 metros acima do nível do mar, que era chamado de Acrocorinto, havia ali cerca de 1.000 sacerdotisas que prestavam cultos a Afrodite. Era uma cidade portuária, tinha pelo menos dois portos na época, e a gente observa, e pela história, que há relatos de uma linguagem incompreensível justamente naquele contexto, o qual a igreja em Corinto, da qual nós conhecemos através da primeira e segunda epístola de Paulo, naquela região. As pessoas falavam numa linguagem incompreensível, isto é, ininteligível, sempre dentro da religião de mistérios, porque era da natureza, vou dizer assim, de origem pagã, haver aquele expediente. Mas a gente vai observar que o apóstolo Paulo, ele vai, no capítulo 14, mostrar a necessidade de haver um culto não ininteligível, mas um culto inteligível. O apóstolo Paulo, o tempo inteiro, é favorável à inteligibilidade no culto, e não o contrário. Dito isto, a gente pode voltar num outro momento, quando falar sobre a igreja, mas desta forma, a igreja em Corinto, não é o nosso foco agora. A gente precisa entender que havia uma prática misteriosa, e Paulo vai revelar o mistério de Deus. Mas o mistério de Deus não era algo inalcançável, não era algo enigmático, não era algo intrigante no sentido das pessoas ficarem, eu vou dizer, impactadas e cogitarem um monte de coisas. Nada disto. O mistério de Deus que Paulo se refere em Éfeso é justamente a salvação de Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, que não vai alcançar apenas os judeus, mas também os gregos e todos os povos, isto é, todos os gentios. Isto é algo fantástico, é extraordinário que Jesus, mesmo vindo da forma humana, como um judeu, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu, mas a todos quanto creram nele, Deus deu-lhe o Deus deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. É o que a gente aprende na palavra do Senhor. Durante este período de estudo da Bíblia, nós vamos abordar vários aspectos da Igreja de Jesus Cristo, visando refletir sobre a sua importância no mundo de hoje, sobre a sua origem, as dificuldades que enfrentou durante a sua história e ainda enfrenta. E como por causa do mistério da atuação do Espírito Santo, mantendo-se ativa e viva, propagando a verdade da salvação em Cristo Jesus. Aliás, quando a gente fala propagar a verdade da salvação em Cristo Jesus, a igreja hoje, eu sei que tem muitas atividades, muitas coisas envolvidas. Agora, eu penso que, por mais que as propagandas sejam boas, a gente tem que divulgar muita coisa que a gente está fazendo nas mídias, no nosso próprio entorno, mas acontece que a igreja tem como principal mensagem e unicamente Cristo Jesus. A gente vai observar lá nos primórdios que o próprio apóstolo Paulo anunciou-lhe Jesus àqueles homens, conforme Atos capítulo 19, e falou-lhes de Jesus.
Uma outra coisa, nós vamos observar ainda em Atos dos Apóstolos que Filipe vai falar tão somente de Jesus. Jesus não vou dizer assim, um nome mágico, como algumas pessoas têm utilizado, mas é o nome, sobre todo nome, cujo joelho vai se dobrar diante do próprio Cristo Jesus. E por isso a gente precisa, vou dizer assim, enfatizar a pessoa de Cristo Jesus. Em todo e qualquer ministério, vou dizer, a ênfase não deveria ser os líderes, não deveria ser a família que é pastoral, da liderança em geral. Deveria o holofote estar unicamente em Jesus. As nossas atividades devem glorificar Jesus, até porque a igreja é de Jesus. E existe sim um mistério no surgimento da Igreja de Jesus Cristo, fruto da revelação de Deus na chamada plenitude dos tempos. A gente observa o nascimento de Jesus Cristo, que é filho de Deus, pela concepção virginal de Maria, que vai envolver esse mistério da manifestação de Deus neste mundo. No tocante ao crescimento da Igreja de Jesus Cristo durante mais de 2 milênios de existência, naturalmente vai estar aqui envolvido o mistério da revelação de Deus. Até porque é uma figura da pequena semente que se transforma numa grande árvore em si, que já é um mistério. Todavia, essa semente se refere ao reino de Deus, não necessariamente à igreja, mas está associado uma coisa com outra. Uma coisa é o reino de Deus, outra coisa é a igreja. E eu costumo dizer que a agência, digo que a igreja é a agência do reino. Uma coisa é a igreja, outra coisa é o reino. A igreja anseia pelo reino, para que o reino venha aumentar, venha se expandir. A igreja ora pelo reino. A igreja é a agência do reino de Deus, mas ainda assim é distinta do reino. Mas caminha de mãos dadas, está atrelada. Mas a gente não pode confundir uma coisa, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode confundir realmente alho com bugalho. São coisas distintas. A figura aqui colocada pela semente, que vai crescer cada vez mais e mais, que é um mistério, de uma forma direta, se refere ao reino de Deus. Jesus Cristo falou sobre o reino de Deus. E a gente está aqui falando sobre a igreja de Deus. Ah, é tudo de Deus? Sim. E graças a Deus que o reino não é nosso. Porque se fosse nosso, a gente de repente ia querer fazer com o reino o que a gente acha que é melhor para ele. Porque a gente tem cada ideia interessante, a gente fica bolando tantos planos, elaborando por sua vez, querendo dar uma ajudinha, torná-lo melhor, aperfeiçoá-lo, mas isso é coisa nossa. Mas graças a Deus, repito, o reino não é meu, o reino não é seu, o reino é de Deus. Os valores são eternos, os valores são divinos. E nós, como cidadãos do reino de Deus, somos pessoas éticas e não apenas cidadãos deste mundo. Além do que, como cidadãos do reino, e somos discípulos de Jesus, mas também estamos inseridos na igreja de Deus, ou, se você preferir, na igreja de Cristo Jesus. Numa alusão ao reino de Deus e não à igreja, embora estejam atrelados, estão caminhando de mãos dadas, mas ainda assim são coisas distintas, como eu disse agora há pouco, a gente pode ler aqui que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Não sabendo ele como é o mistério, vou colocar entre aspas, do crescimento. Em Efésios capítulo 1, versículo 9 até o 14, Paulo vai se referir ao mistério
da vontade de Deus, afirmando que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, convergem para Cristo Jesus, como também está em Colossenses 2:9. Eu vou fazer a leitura de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que nos diz o seguinte: porque nele, numa referência a Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo converge para Cristo Jesus. Aliás, nas nossas igrejas deve haver essa convergência, porque tudo tem que ser feito em torno de Jesus, da sua pessoa bendita, é, em Jesus, porque nós devemos estar em Cristo Jesus e, sobretudo, para a glória do mesmo, não para a glória ou vaidade humana. Os não-judeus alcançados com a palavra da salvação em Jesus Cristo foram selados com o Espírito Santo, ou seja, assinalados como possessão de, de Deus. Todos, judeus e não-judeus, fazem parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, pela fé que nele depositamos para a nossa salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. A gente recebe de uma forma dadivosa, recebe como um presente de Deus. Por isso, nós não conquistamos a salvação, nós recebemos a salvação. E quando eu fiz esse gesto, é porque a gente recebe assim. Quando alguém nos dá um presente, a gente faz assim. A gente não faz assim. A gente faz assim, a gente está recebendo. Então a gente recebe a salvação. A salvação é um dom de Deus. E o presente de Deus a gente não conquista, não por mérito humano, muito menos. A gente não vai utilizar nenhum expediente para sequer garantir este presente, pelo contrário, tudo se dá por conta dos méritos de Cristo Jesus, porque ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Estamos já finalizando essa parte introdutória do trimestre de 2024, numa referência ao terceiro. E diz aqui que a Igreja de Jesus Cristo continua crescendo em todo o mundo, alcançando os mais diferentes povos e nações, quer pelo testemunho dos cristãos ou pelo trabalho dos missionários. Sobretudo, cresce pela atuação maravilhosa do Espírito Santo, derramando seu poder e unção, transformando corações, pois é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme a referência de João, capítulo 16, versículo 8 e 11. Aliás, o Evangelho de João foi assunto do trimestre anterior. E glória, pois, a Deus pelo privilégio de fazer parte das fileiras dos que tiveram em suas vidas transformadas por Jesus Cristo e poder anunciar tão grande salvação, mistério revelado na plenitude dos tempos. Gostei dessa expressão aqui, mistério revelado mistério revelado. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Mistério revelado. Eu não consegui, mas fica aqui essa deixa. Mistério revelado na plenitude dos tempos. Nesse sentido, nesse sentido aqui, não há mais mistério. Por causa de quê? Porque já foi revelado. Era o plano de Deus para a salvação de todos os homens, tanto judeus quanto gentios. A gente gosta de um mistério, porque o mistério é intrigante. O mistério fascina muita gente. Mas cá entre nós, o que mais me encanta é justamente a palavra bendita da parte de Deus. O meu desejo, a minha oração é que você, meu irmão, minha irmã, ao estudar a revista e com esta introdução do assunto do trimestre, o terceiro de 2024, você possa ler todos os textos bíblicos, que você possa fazer uso real da sua revista, porque cada lição vai ter, além, naturalmente, do título,
texto bíblico, e também o texto áudio, mas além disso, vai ter a leitura diária. É importante que você faça a leitura diária, ou, se você preferir, numa sentada só. É imperioso que você dedique o tempo para ler a revista. E uma vez feito a leitura, você pode voltar e começar a marcar aquelas palavras difíceis que você não entendeu. Você pode utilizar, no primeiro momento, um dicionário de língua portuguesa para identificar o real sentido das palavras, porque é justamente no dicionário que a gente vai descobrir o significado ou o sentido da palavra, até então desconhecida ou que nós ignoramos. Além do que, você pode ler todos os textos que são mencionados, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 13. Leia na íntegra, leia todos os versículos mais de uma vez, se possível, e vai fazendo apontamentos. Depois de ter feito esses apontamentos, ter feito a leitura dos textos bíblicos, caso você tenha alguma dúvida, deixa no comentário que em tempo hábil eu respondo. Desta forma, a gente vai dirimir dúvidas, quando não oferecer algumas respostas para não apenas satisfazer a sua curiosidade, mas satisfazer a sua alma, porque a palavra de Deus, ela realmente alimenta todo o nosso ser. Vale a pena estudar a palavra de Deus. E por esse motivo, eu estou me adiantando e farei com todas as revistas, indo de antemão para que você tenha tempo de fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, para quando chegar na sua igreja, naquele domingo respectivo da lição, você não tenha dúvida e ainda você possa corroborar com o assunto junto na classe. Porque quando nós estamos em classe, o objetivo não é parecer sabidão, não é saber passar aquela impressão de que nós somos pessoas dotadas, etc. e tal, inteligentíssimas. Nada disto. O objetivo é compartilhar aquilo que nós aprendemos com quem? Com Deus através de sua bendita palavra. Que Deus o abençoe rica e abundantemente e não esqueça de deixar a sua pergunta ou, quando não, a sua dúvida, que eu respondo muito rapidamente, porque eu vou estar atento para esta questão. Porque a IBD é algo que me fascina. A IBD é um lugar realmente que me encanta. E se há algo que move o meu coração, a minha mente, sem dúvida, é a palavra de Deus, porque é a escola bíblica dominical. É o ambiente onde nós estudamos a Bíblia Sagrada. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.